Originalidade é o plágio não detectado. Eu já fiz um vídeo sobre essa frase, porque essa frase é, se não me engano, do David Bowie. Porque o David Bowie dizia que é o seguinte: tudo que ele via no mundo ele copiava. Só que ele copiava de vários lugares, então as pessoas não percebiam que a originalidade dele era, na realidade, o plágio, só que de outras pessoas, outras várias pessoas. Por quê? Quando você copia de um, fica claro que é uma cópia, uma imitação. Quando você copia de vários, se torna original, porque os vários formam a sua ideia, a sua capacidade de conectar esses vários. Portanto, originalidade é o plágio não detectado. Tudo veio de alguma coisa que veio antes. Por exemplo, Michael Jackson, baita criatividade sonora, dança, etc. Mas se você analisar bem, ele copiou James Brown, ele copiou Fred Astaire. Inclusive tem uma entrevista dele numa rádio italiana, que eu já escutei alguns anos atrás, quando eu fui dar um curso sobre criatividade. E eu peguei essa entrevista e ele dizia que quando criança ele ficava imitando o Fred Astaire e depois o James Brown. Então, como ele juntou Fred Astaire com James Brown, deu Michael Jackson. Olha só, ele não estava copiando o estilo do Fred Astaire ou o estilo do James Brown. Ele copiou dos dois e juntou e se transformou no estilo Michael Jackson. Se você vê, por exemplo, o Bruno Mars, quando criança ele imitava Michael Jackson. O Elvis Presley imitava os caras do blues, jazz, das igrejas americanas, os negros das igrejas americanas. Então, o originalidade é o plágio não detectado. Quando você copia de vários, se torna original, não é? Só que as pessoas não conhecem as suas fontes, é por isso que é original. Mas tudo veio a partir de algo. Por que eu estou falando isso? Porque ontem eu disse, né, que o botão do Facebook like veio do gesto que os imperadores romanos faziam nas arenas para destinar a vida dos gladiadores. Segue vivo, né? Ou não segue vivo. Só que veja que não foi o Facebook que diretamente se inspirou nesse gesto para criar o botão like. Teve, e eu estou lendo aqui, 6 fatos que vieram antes e que chegou ao Facebook. Portanto, o Facebook não é dono da ideia original, ele só foi quem divulgou em maior escala. Veja como é a cronologia disso. O botão like surgiu há 36 anos. A fonte é o livro Like, The Button That Changed the World, de 2 autores, Martin Reeves e Bob Goodson. Primeiro momento da história que tem a ver com o like, né? A ferramenta teve como precursores o Teleguard BBS, um sistema de fóruns eletrônicos que na década de 1990 permitia que integrantes de comunidades online votassem em enquetes diretamente pela interface da plataforma. Ficaram assim famosos o recurso de favoritos do navegador Mosaic e os ícones de polegar para cima e para baixo do gravador digital Tivo. Fato 1. Fato 2. As redes sociais adotaram esse sistema de reação pela primeira vez em 2005. Olha só, hein? 2005 são 21 anos atrás. Tendo como pioneira a plataforma americana de recomendações e avaliações colaborativas, Yelp. A pedido da direção de Bob Goodson, que é um dos autores do livro, então, na época, estudante de pós-graduação na Universidade de Oxford, ele estudava estudos medievais. Ele concebeu um recurso inspirado no gesto de polegar para cima e polegar para baixo, atribuído aos imperadores romanos para decidir o destino de gladiadores. Essa proposta, então, foi para o terceiro movimento, que evoluiu para os botões com os dizeres useful, funny e cool, que numa tradução livre é útil, engraçado e legal, né? Que permitiam aos usuários avaliar os conteúdos. Aí teve um quarto movimento,
O quarto movimento foi no mesmo período que a plataforma de vídeo Vimeo lançou um botão chamado like, curtir, tornando-se o primeiro a usar esse nome. Olha só. Pouco depois foi a vez da rede social FriendFeed integrar o botão de feed de notícias. Esse foi o quinto movimento. Daí o sexto movimento, o Facebook entrou na história em 2009. Olha só, 2009, 17 anos atrás. Segundo o livro, a empresa que virou Meta Platforms em 2021, né, que ela virou Meta Platforms, chegou a discutir a criação de um botão chamado Incrível, mas acabou adotando o nome Curtir, quando adquiriu a FriendFeed, que usava lá esse botão. Ao incorporá-lo à plataforma, transformou o recurso em fenômeno global. Olha aí, ganhou escala, né? O Facebook deu escala ao botão like, mas ele não criou o botão like. Ele trouxe de uma empresa que ele incorporou e que recebeu esses 5 inputs anteriores para chegar nessa configuração. Para Reeves e Goodson, que são os autores do livro, foi a combinação de simplicidade, escala e uso dos dados gerados pelas curtidas que fez da ferramenta um dos elementos mais influentes da internet moderna. Simplicidade e escala global. Mas olha que essa simplicidade com escala global demorou 36 anos, né, para chegar no que nós conhecemos hoje do like e do dislike, inspirado lá nos imperadores da Roma antiga. Olha que exercício epistemológico, né, do conhecimento. Um simples like tem toda uma epistemologia, toda uma história do conhecimento para se chegar neste botãozinho que vicia as pessoas. Muito interessante. Isso aqui é uma aula sobre criatividade. Criatividade não é uma coisa, oh meu Deus, não, uma coisa que vem brotando e você vai lapidando, né? O que é inovação? É de inovar, é tornar jovem. Muitas vezes é você simplesmente usar ideias antigas de um jeito diferente. Veja o botão like da Roma antiga para as redes sociais. Isso é criatividade. Isso é criatividade humana. Aliás, a palavra criatividade, não sei se você sabe, ela tem a mesma origem de creare, que tem a mesma origem de criança. Então, fica a dica aí para você. Conhecimentos gerais para a gente fazer um exercício do cérebro. É isso.